Bom dia, Brasil! Graça e paz e alegria de Deus no seu coração, na sua vida, no seu lar e na sua família. Sou o evangelista Alexandre Lima. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Amém? Hoje eu vou falar acerca de uma palavra que vai falar acerca de reboliço. Bom, na lógica de reboliço, segundo estudo, no dicionário, vai falar que é bagunça. Bagunça, uma situação de bagunça. Só que nós, como cristãos, falamos muito acerca de reboliço. E entendemos que o reboliço de Deus, ele pega tudo que está bagunçado e coloca tudo na devida ordem. O mistério de Deus é diferente, o reboliço de Deus é diferente. Ele pega tudo que está em desordem e coloca tudo na parte perfeita. Por isso que nós cristãos temos costume de falar isso, Deus vai fazer um reboliço, Deus vai fazer um reboliço. Porque ele vai pegar tudo que está em desordem e vai colocar tudo na mais perfeita ordem. Assim aconteceu em Ezequiel 37. Olha o que está escrito em Ezequiel 37. Vamos lá. Visão de um vale de ossos secos. O título fala assim no versículo 1. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel ele foi levado pelo Espírito de Deus com um arrebatamento de sentido e foi colocado numa revelação por Deus, de Deus, no meio de um vale. Ele olhou aquele vale, tô no vale. Aí ele vai falando no versículo 2, vai falar assim, ele me fez andar ao redor deles, e era muito numeroso sobre a superfície do vale. Então o Senhor fez, ele não só colocou ele lá, mas também fez o profeta andar. E ele começou a andar e viu que era muito numeroso. O interessante é que ele contempla e vê que está sequíssimo. É uma coisa assim que tipo assim, até uma coisa horripilante, que tipo assim, os ossos sequíssimos, que olhava assim, que estava ali há muito tempo naquela situação. Então estava sequíssimo. Aí o versículo 3 fala assim, então o Senhor pergunta a ele, porque ele olha assim, imagina a situação, você está no lugar, Deus está te mostrando uma revelação e você começa a querer questionar Deus, dizendo, Senhor, o que é isso? O Senhor quer dizer o quê? Começa a querer perguntar a Deus acerca do que o Senhor está mostrando, nessa realidade. Pois é, só que Deus faz a pergunta, Deus pergunta primeiro, deixa nem o profeta perguntar, pergunta primeiro, pode viver esses ossos? Aí o versículo 3 vai assim, então perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Aí na pergunta para o profeta deve ter pensado assim, poxa, essa pegadinha, não sei. Mas no lugar do profeta, vamos entender aqui. Bom, se ele tem, um profeta tinha as experiências maravilhosas com Deus. Quem anda com Deus sabe que tem experiências maravilhosas. Deus ele faz coisas impossíveis, coisas maravilhosas. Então ele não podia dizer que não, porque Deus faz coisas maravilhosas. Então ele não vai poder dizer que não, esses ossos não pode viver, não. O Senhor faz coisas maravilosas. Mas também não vai poder dizer que sim, porque se ele dissesse sim, aí o Senhor fala assim, então faz aí para me ver. Aí dá ruim, né? Então ele vai responder o quê? Senhor, tu sabes, essa responsabilidade é sua, Senhor, só que tem o poder de fazer. Eu não faço nada se o Senhor não fizer, simplesmente sou aqui instrumento para servir o Senhor e adorar o Senhor na beleza e santidade. Então assim é o profeta ele está ali para servir o Senhor. Então Deus vai vendo ali a resposta do profeta, fala assim, olha, profetiza sobre esses ossos. E assim diz o Senhor a esses ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor, eis que farei entrar, porém vós tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e estenderei pele sobre vós, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 6, acabei de ler aqui. O interessante é que Deus dá essa autoridade para ele. Aí no versículo 7, rapaz, aí o profeta perde tempo, né? Aí o profeta começa, e profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. Está aqui escrito. O interessante é que os ossos se ajuntaram, estava tudo bagunçado. Imagina assim, mover assim, um redemoinho assim, os ossos fizeram aquela bagunça toda, mas daqui a pouco os ossos começaram a se ajuntar cada osso ao seu osso. Eu fiquei interessado ali assim, como é que pode isso? Só que está tudo bagunçado já. Aí deu um mistério,
rodado ali, imagina, diante dos olhos do profeta, eu imagino meu pensamento. Aí os ossos começam a juntar e formam o corpo. O interessante é isso. O reboliço de Deus, ele pega tudo que está bagunçado e coloca tudo na mais perfeita ordem. Olha que maravilha. Isso aqui é Deus. Isso aqui é o Pai Celestial. Ele revelou algo. Agora vamos entender que mistério é esse. Versículo 8. E olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceu carne, e se estendeu pele sobre ele, mas não havia neles o espírito. Então o profeta viu que estava faltando alguma coisa. Então aí Deus, como conhece o pensamento do homem, aí fala assim, então ele me disse, Deus disse, profetiza ao espírito, profetiza filho do homem. E diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Olha, versículo 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso, tremendo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Bom, então Deus está dando a revelação para o profeta que aqueles ossos era a casa de Israel. Era o povo escolhido por Deus, que estavam dizendo que a vida deles já estavam como destruída, exterminada, acabada, não tinha mais solução para eles, estavam decretando derrota e dizendo que não tem mais jeito. E Deus fez entender ao profeta que no poder da palavra dele profetizar, o milagre aconteceu. O reboliço de Deus, Deus ia começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Vamos entender o que Deus está dando aqui. Já viu aquela situação que você olha para uma pessoa no mundo da droga, no crack? Tu olha para a pessoa, tu vê um vale de osso seco ali. Ah, sim, não tem jeito não. Você ainda pergunta para você, pode essa pessoa mudar de vida? E ó, não tem jeito não, vai mudar não. Mas em relação ao que está escrito aqui, que foi uma pergunta, Deus perguntando para você, pô, ela falou assim, ó, tu sabe. Porque na verdade Deus é que resgata. Deus é que tem o poder de resgatar a vida. Às vezes tu olha para uma pessoa, um drogado, uma prostituta, uma pessoa, tu olha assim para a pessoa e tu não dá nada pela pessoa. Tu fala assim, essa vida aí já era, não tem jeito não. Aí Deus mostra que tem jeito sim. Através da palavra de Deus que um dia é pregada para ela. Um dia que ela ouve do Pai, ouve de Jesus Cristo, ouve da ação do Espírito Santo. Ouvindo a voz do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A pessoa, ela tem um encontro com Deus, a história dela muda. Na verdade, é Deus que se encontra com a pessoa. Porque às vezes a pessoa ela passa a vida dela todinha fazendo tudo que é errado. Destruindo a vida, destruindo tudo. Mas tem um momento que Deus vai lá e mostra para ela, principalmente quando ela está no fundo do poço. Porque quando a pessoa ela não vai, costuma se dizer muito isso, quando a pessoa ela não vai para Deus por amor, ela vai na hora da dor. Porque enquanto ela está tudo bem, aí ela não quer ouvir a voz de Deus. Mas na hora da dificuldade, na hora do problema, aí é que ela ouve. É a situação do vale de osso seco. A ruína, a situação de ruína, a situação de sem esperança, a situação de onde que a pessoa está lá no fundo do poço, que a pessoa parece que não tem mais jeito, não tem mais... É aquele momento, é que a pessoa ouve a palavra de Deus. E ainda que ela esteja numa situação que aos olhos humanos parece ser impossível de ter vida, de ter restauração, mas é naquele momento difícil, naquele momento que parece que não, é que ouve a palavra de Deus, aí entra o processo da restauração de Deus. Esse é o reboliço de Deus. Deus ele tem propósito de fazer cada uma das pessoas um soldado seu na nação. E quanto mais Deus levanta soldado, assim como me levantou, e vai levantar você como soldado dele, é mais um para buscar o reino de Deus em oração. A oração do Pai Nosso fala assim, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É mais um para buscar, para chamar o reino de Deus para a terra, em oração. E quando você faz isso em oração,
Ah, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quanto mais povo de Deus se encontrar numa nação, mais a ação de Deus, mais a presença de Deus se faz presente na nação. Por isso Deus tem feito isso no Brasil, levantado o seu exército. Faça você também parte desse exército de Cristo. Ouve a palavra de Deus, ainda que você pareça que está no fundo do poço, não tem jeito para você, está seco, está se sentindo exterminado. Ei, não se mate, não se suicide. Aceite a Cristo. Se arrependa e dê uma oportunidade de você de se aproximar de Deus. Deus te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo de Deus te ama e te chama. Vem, vem para a presença do Pai. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que essa foi mais uma palavra de Deus no coração do Pai, para o meu coração, para o seu coração, para que haja mudança, haja arrependimento, haja salvação. O propósito de Deus é te salvar, te buscar, te ganhar para que você venha fazer parte da nação eleita, do exército de Deus vivo. Jesus Cristo é o capitão dos capitões, Ele é o Senhor dos exércitos. Que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso lar, nossa família. Mais um vídeo. Gostou do vídeo? Compartilha. Que Deus abençoe, graça e paz e alegria de Deus no seu coração.